Olá, amados amigos, amados irmãos, tudo na paz? Como é que está você? Como é que vai a sua vida, o seu conviver? Essa lição maravilhosa que nós estamos mostrando aqui, o assunto que nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Vamos trazer mais um assunto maravilhoso sobre esse trimestre maravilhoso dessa lição, que fala de o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. E aí a lição que nós vamos trazer vai falar sobre a verdadeira adoração. Vamos trazer aqui um pouco desse assunto maravilhoso desta lição. E para enfatizar já a sua aula, para que ela seja enriquecida através da palavra de Deus, eu digo a você a fazer essas primeiras perguntas, principalmente você que é professor da escola dominical. Como é a adoração? Qual é a importância da adoração? E o que é adoração para você? Então, assim, você fazendo essas perguntas para os seus alunos, vai identificar a importância da adoração, o que é adoração, por que nós adoramos. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que a adoração ela veio lá desde o Gênesis, desde o início, quando Deus falava ainda com Adão. Quando Deus fala com Adão, que todas as tardezinhas Deus ia ali comunicar com Adão. Era a forma do homem falar com Deus, adorar. A Bíblia também diz no início, lá do Gênesis, que o primeiro homem a invocar o nome do Senhor, chamado Enos, adorava e exaltava o nome do Senhor. Olha como é belíssimo e maravilhoso nós entendemos a questão da adoração. Este homem chamado Enos foi o primeiro a começar a adoração a Deus. Daí, da mesma descendência dele, veio Enoque, que foi levado por Deus. Veio Abraão e tantos outros homens, Noé e tantos eles da descendência. Então, iniciando essa aula aqui maravilhosa que nós estamos trazendo sobre este assunto maravilhoso da lição da Escola Dominical. Então, aqui, trazendo este assunto sobre a verdadeira adoração, vamos aqui explicar um pouco sobre essa adoração a este Deus qual nós servimos. Você, amado como cristão, como servo do Senhor, entender cada dia que a nossa vida como cristão, como servo de Deus, temos que adorar a este Deus verdadeiro, que é um Deus invisível, um Deus que vem invisível em espírito e em verdade para nos abençoar cada dia mais. Vamos para o texto Paulo, diz assim: Deus é espírito, e importa os que adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática diz assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregar-nos plenamente a Ele. Aí, queridos, eu enfatizo e digo a você também, professor, que além de você colocar a palavra-chave, que é sobre adoração, você enfatizar bem mais que a adoração, ela vai além daquilo que você está na igreja, né, assistindo um culto, participando do culto, mas onde você estiver, em todos os momentos, se você está no trabalho, se você está fazendo o seu trabalho, os seus afazeres, você está ouvindo um louvor, você está sentindo Deus no coração, você está sentindo o Senhor, você está lembrando em adorar este Deus. Por isso que a Bíblia diz que em todo momento, em todo instante devemos adorar, mas não para nos aparecer, não para nos dizer assim, sou melhor, ou sou o adorador a mais, não. Você vai adorando a este Deus, conforme a sua vida, o seu viver. E a adoração, ela envolve a palavra de Deus. Você vai aprendendo a conhecer a palavra. Quando você aprende a conhecer verdadeiramente, você vai entendendo o que é adoração. O diálogo que Jesus vai ter com a mulher samaritana, ele vai falar que os verdadeiros adoradores, para o Pai, Espírito e verdade. A mulher samaritana tem dia que a adoração vinha ali dos judeus, e era lá no templo. O Senhor Deus criou o tabernáculo, fez toda aquela tradição judaica para ensinar o povo a como adorar. Mas o povo não entendeu o que Deus queria sobre a adoração. O povo de Israel passou-se séculos, anos e anos, tentando entender como era a adoração. E ainda não entendeu. Hoje, se você perguntar para um judeu, ele vai dizer que a adoração vem exatamente do Deus Todo-Poderoso, Deus do Exército, do Senhor dos Exércitos, Senhor dos Senhores. Mas ele não vai entender que a dispensação da graça, do Espírito Santo, ela levou para toda a humanidade, todos nós, todos quantos querem
a servir ao Senhor, a adorar a Ele, sem dogma, sem tradição, servindo verdadeiramente, observando a palavra de Deus e deixando que o Espírito Santo guie a caminhada como um cristão. Que o verdadeiro cristão, quando ele confessa aqui na terra que ele está servindo ao Senhor, que ele adora a este Deus, ele anda e busca ao Senhor em onde ele for, em todos os momentos. Continuando o nosso assunto da nossa lição, temos aqui a introdução da nossa lição que diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, era carência espiritual tornando-se evidente. Neste contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge a uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. Então, como é maravilhoso entendemos a adoração ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele vai explicar ali, diria detalhes por detalhe, com a mulher samaritana. Como é interessante, se você que já leu esse texto de João, observar o diálogo que Jesus vai ter com aquela mulher, que ele vai explicar para ela que a adoração ela ia além dos dogmas que eles estavam querendo, que eles vivenciavam. Eles teriam que aprender a adorar o Deus de Espírito, Deus que vem em Espírito e em verdade em nosso ser. Então aí cabe cada necessidade e sinceridade humana para entender que este Deus poderoso, ele nos ajuda todos os dias e nos ensina como adorar a Ele. Continuando aqui, o primeiro ponto vai dizer: o encontro em Samaria. Duas preciosas lições. O primeiro tópico e o primeiro ponto vai dizer a necessidade de passar Samaria. João 4,4 é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia, mas teria que atravessar Samaria. Apesar de evitar entre nessas cidades, devido à tensão racial entre os judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com uma mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, abordou-se o assunto e a indagação para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo. Então, um diálogo muito bom, que Jesus estava ali explicando para aquela mulher. Seria em Jerusalém a adoração em Samaria? Samaria simboliza os lugares ao redor de nós. Jerusalém, a nossa casa, o nosso viver. Mas depende muito da nossa vida. Nós, como cristãos, temos hoje o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar. Então temos que aprender a lidar que este Deus Todo-Poderoso, Ele está a nos sondar e nos conhece, mas Ele está em todo momento a nos ensinar como adorar. Devemos adorar a Ele de todo o coração. Então, como é maravilhoso entender isso, querido, né? Aí aqui, uma base que a lição nos traz para nós, ele diz assim: o autêntico culto de adoração a Deus satisfaz as necessidades humanas. Não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Aí eu entendo, querido, e trago há anos e anos atrás da palavra do Senhor e de todo o ministério da igreja cristã, quando começou. As igrejas primitivas, eles começavam em casa, e aí eles iam sentindo o Espírito Santo, iam tendo a presença do Espírito de Deus, e eles iam aprendendo como adorar, né? Eu li um livro dos mártires, né, lá de Roma, e aquele livro conta a história de quando o centurião vai ao encontro dos cristãos para matá-lo, dentro ali das catatumbas de Roma, das cavernas, dos buracos onde eles se escondiam. E aí sim, de longe, quando ele ia se aproximando dali, ele sentia uma presença tão forte, ele sentia algo tão diferente, que aquele povo sem nada, sem ter nada ali, jogado ali naqueles buracos, dentro daquelas cavernas, adorando, exaltando, louvando. Ele sentia uma presença tão forte que ele não suportava. E a história daquele livro conta que aquele homem se converteu, se aceitou o Senhor Jesus, e foi uma grande testemunha que moldou a história, fazendo com que o povo que era escravo
virando livre, logo depois de muitos anos com o imperador Constantino. Então, queridos, como a adoração, ela transforma, ela molda. A pessoa que verdadeiramente sente a presença do Senhor, está adorando a Deus verdadeiramente, em espírito e verdade, ele move aqueles que estão próximo dele. Aqueles que estão próximos, ele sente a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, a adoração, isso que Jesus queria ensinar para a mulher samaritana. A necessidade do ser humano. O encontro de Jesus e a mulher samaritana foi simples e acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta. A mulher samaritana dirigia-se para recolher água. No momento que se cruzou com Jesus, ouviu o pedido do amado mestre: dai-me de beber. Interessante a resposta que a mulher vai dar para Jesus, e Jesus vai dizer para ela que ele tinha a água da vida. A água da vida que moldava aquela mulher, que transformava o ser dela. Bastava ela crer, acreditar e ela conhecer quem estava falando com ela, a quem ela iria buscar agora. Quando ela para ali para pensar, para meditar, mas você não tem de onde tirar a água, como? E ele disse: se você soubesse quem está falando contigo, você não pediria água daqui desse poço, mas a água da vida. Então ele transforma totalmente a vida daquela mulher e ela é transformada verdadeiramente e chama todo aquele povo. Para você entender quem é um adorador, o verdadeiro adorador, ele molda o ambiente onde ele está, né? E outra, ele sente uma necessidade tão forte de trazer aquilo ali, não só para ele, mas para as outras pessoas. Aquelas pessoas ali de Samaria foram conhecer Jesus novamente e ele ficou ali muitos dias porque sabia a necessidade daquele povo de entender quem era o verdadeiro adorador e adorar ao verdadeiro Deus. O lugar de adoração a Deus, dando seguimento à conversa de Jesus com a mulher samaritana, questiona-se sobre onde adorar, verdadeira adoração, Jerusalém ou no Monte Gerizim. Este diálogo, procura-se um local e as respostas de sua indagação sobre adorar ao Senhor nosso Deus. Esta adoração seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade verdadeira, o culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai, em espírito e em verdade. Como é lindo e maravilhoso entendemos que a adoração vai além daquilo que nós pensamos ali no momento. Certo que a oportunidade de estarmos na casa do Senhor e adorar a Deus, mas adorar mesmo, não somente ir por um culto, mas sentir, chegar na presença do Senhor ali e ao prostrar os joelhos dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te adorar, para te servir. Então, quando fazemos isso, deixamos o Senhor agir em nossa vida e o culto vai fluir e você vai impactar pessoas próximas de você que estão, e todos aqueles que estão próximos de você vão querer ir também novamente para o culto. Assim acontecia nas igrejas do início da primitiva, né? Até vindo para iniciarmos ali deixa eu explicar, no avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, quando começou por um homem que creu que o batismo do Espírito Santo e a adoração e o avivamento, daquilo ali moldou e transformou, e hoje vemos milhões e milhões de pessoas adorando ao Senhor. Não trago somente a placa de igreja, que como iniciou ali a Assembleia de Deus, mas tantos outros que verdadeiramente adoram o Pai em espírito e verdade. Para nós adiantarmos, o segundo tópico vai dizer o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro ponto, adoração. Afirmar que oferecer água viva ao que tem sede. Jesus refere-se à vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água lhe se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha como é interessante. A água que Jesus ia dar para aquela mulher, que ela ia adorar agora, que era necessário adorar em espírito e verdade, ia jorrar para a vida eterna. Como assim? Ela ia levar a palavra além. Você lembra, se você já leu ali em Isaías, eu testou, capítulo 6, quando Isaías vai ver aquela visão, e depois que o anjo chega ali onde Isaías leva uma brasa, toca na sua boca, ele perdoa os seus pecados, sabe? Ali ele é perdoado, ele é queimado pelo poder do Espírito Santo, e agora com a adoração que ele estava fazendo ali no templo, ele vai ouvir uma voz e diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me
Amém. O que é isso? É quando estamos cheios do Senhor, da adoração, temos essa oportunidade de passar essa palavra aqui, ó, além. Esta palavra que ela é viva, ela é a água da vida, ela que transforma o ser humano e através do Espírito Santo ela nos dá essa oportunidade de até chegarmos à vida eterna, a água da vida. Qual é a maior esperança do cristão? Né? Sempre estar com o Senhor e quando ser partido ou o arrebatamento ir ao encontro do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Adoração a Deus. Jesus, a verdadeira adoração. Questionar o Senhor no local de adoração, a mulher, né, samaritana, teve a revelação que permitiu entender o ensino de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor, né, para essa adoração genuína, pertinentemente ilustra que a verdadeira lembrarmos do Calvário e do sacrifício vazio, aonde após a sua morte, a obra realizou e tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Então, o interessante entendermos aqui o que está acontecendo agora essa semana, que é a semana da Páscoa, da crucificação de Jesus, a morte e crucificação. Isso trouxe para nós entendermos ainda mais sobre a adoração a Ele. Adorá-lo verdadeiramente, que Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus que trouxe a água da vida e que nos ensina para que essa água venha jorrar até a vida eterna, até o dia que sermos cansados e levarmos a palavra dEle além. Que isso é a multiplicação sempre da palavra de Deus. Quando você adora, quando você está cheio da graça do Senhor, de Deus, você entende que esta adoração ela vai para você levar a palavra além. Você vai ser um verdadeiro, genuíno cristão que vai levar a palavra além. Então isso, professor, enfatize isso para os seus alunos da escola dominical. É isso que nós temos que aprender a entender sobre essa questão da adoração. Nós, como verdadeiros adoradores, adorar o Pai em espírito e verdade. Não importa o que estamos passando, a situação, importa que Deus seja adorado e assim a multiplicação da palavra de Deus sendo levada além. O último tópico vai nos ensinar sobre a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração, na língua hebraica existe a expressão iastash, que transmite a ideia de manifestar o termo, refere a admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração, latreias e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outro. Por sua vez, a proskuneo significa adorar, ato de adoração, diálogo com a mulher samaritana que Jesus teve e utilizou. Então, essa é a experiência, né? Aí vem para o nosso português que a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Suma adorar a Deus significa essencialmente reconhecer e render-se e exaltar por tudo que Ele é e faz. Tudo que Ele é e faz. Desde o lado do Gênesis, a nossa verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Como é maravilhoso conhecer este Deus cada dia. Então eu convido você, amado amigo, amado irmão, amado cristão, ou você que ainda não é um cristão, conhecer o Senhor Jesus Cristo através da palavra, conhecer verdadeiramente em sinceridade e buscar Ele, deixar Ele, ouvir a voz dEle, para que Ele venha sussurrar o seu coração, a sua vida e arder no seu coração, para que se você entender como é maravilhoso essa adoração a este Deus. Adoração como um ato de rendição, adoração como um ato de serviço a Deus. Da palavra, adorar no Novo Testamento, originalmente é a noção de beijar, associado a um ato de se dobrar de joelhos e prostrar-se com a testa no solo sobre os pés e assim estar submisso. O episódio da mulher pecadora, que ela vai lá, os pés de Jesus, enxuga os pés do Senhor, joga um unguento e pedindo ali a misericórdia de Deus. Então a misericórdia do Senhor é grande sobre nossas vidas. E quando adoramos a Ele, alcançamos essas benevolências. Mas quando cremos de coração verdadeiro, no serviço de Deus, como nós falamos, está profundamente associado à adoração. Esse ato é espontâneo, demonstra nosso reconhecimento de soberania
que Deus é sobre tudo e assim o serviço que prestamos a Ele se cumpra, seus propósitos nos exigem a entregar a nossa vida. Então o serviço ao Senhor não é porque você é um pastor, é alguém grande ou um obreiro e tal, tudo, que você é aquele, o cara, não. Mas adoração, ela significa também serviço. É esse trabalho. Enquanto vivemos aqui na terra, servindo ao Senhor verdadeiramente, na casa do Senhor, adorando, se prostrando, buscando a Ele. Então, querido, eu convido você a ter essa experiência na casa do Senhor e com o Senhor nosso Deus, a adoração. Então, essa lição de domingo agora, que é justamente o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como está escrito, né, nas Escrituras e em alguns calendários, que a morte de Jesus na sexta-feira, passando-se o sábado, e no terceiro dia a ressurreição. Então, verdadeira adoração. Aí vamos só agradecer já na Páscoa, que a Páscoa não é simplesmente uma caça a ovos ou chocolate, como alguns colocam aí, mas a verdadeira adoração ao Verbo de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus que se fez carne, que veio essa terra e que merece adoração, que Ele é Espírito e importa que nós adoramos em Espírito e verdade. Então, querido, eu agradeço a você que está acompanhando aqui esse vídeo, essa edição da Escola Dominical. Como disse o prático, eu faço um convite. Participe da Escola Dominical, você será abençoado mais e mais. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa participar, se aprender como é bom conhecer ao Senhor nosso Deus, a adoração através da sua palavra e através da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha abençoar você grandemente. Estou ficando aqui mais uma lição da nossa Escola Dominical e é maravilhosa porque nós aprendemos, nós tanto passamos aqui para você como aprendemos sobre a verdadeira adoração. Adore a este Deus em espírito e verdade. Deus abençoe você. Até a próxima.